Pati, boa noite. Mag, né? É, Me dê o feedback aí do meu áudio, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, já que tudo bem. Esse feedback é importante, a gente já caminha aí no nosso início. E aí, tudo bem? Vamos nós aí no nosso caminho. Hoje sobre... E aí, Érica, tudo bem? Quanto tempo? A gente vai no nosso caminho. Hoje falaremos sobre a felicidade e tudo mais. Tudo mais não, só a felicidade mesmo. Tudo mais é muito mais, né? E aí, Tássia, tudo bem? E aí, Renan, como está? Beleza? Só lembrando, Jéssica, tudo bem? Maiara, tudo bem? Seguinte, só lembrando que para quem quiser fazer pergunta durante a live, faz aqui nesse quadradinho onde tem um ponto de interrogação, que aí ao final eu vou abrindo uma pergunta de cada vez e a gente vai respondendo, conversando e tudo mais, tá bom? É claro que vocês podem aqui comentar aqui livremente, tá bom? Vocês podem ficar à vontade como sempre, tá? Enfim, podemos começar? Posso? E aí, Lisa, tudo bem? Posso caminhar aqui? Ou vocês querem que espere, sei lá, um minuto ainda? Cheguei a engasgar aqui. Então, JR... Realmente cheguei quase a morrer aqui com a pergunta. Enfim, não, estamos na festa junina, né? Temos que estar aqui de acordo com o clima, né? Vou até acender uma fogueira aqui, vou queimar o armário atrás de mim. Então, joga essa pergunta aqui pro final que eu respondo no final, ok? Então isso é algo importante. Morgado Ariana, né? Poxa, bem-vindo, feliz de você conhecer o perfil, você já está aqui numa live, né? Já que você está chegando aqui, eu vou esperar um tempinho e vou te apresentar um pouquinho a minha página, né? Sou psicólogo e tem postagem todo dia. Ah, Juarez, agora sim, com teu nome fica melhor. E aí, Débora, tudo bem? Adilson, sou psicólogo e Dai, tudo bem? E aqui eu vi uma outra forma de eu ficar aqui em comunicação com as pessoas que gostam do meu trabalho e tudo mais, tá? Então eu tenho postagens todo dia, não sei se você viu de hoje, né? Que é lá da tempestade do copo d'água, né? E tem IGTV todo dia também, tá? O de hoje vai sair ainda, mais tarde um pouco, mas vai sair, tá? E aí, Karina, boa noite. Eu também tenho meu site, rafaeldeabreu.com. Tenho a minha página lá no Facebook, também tem postagem todo dia. Lá eu já fico citando alguns autores importantes na minha formação, autores que eu tenho certeza, para quem é psicólogo, e nem precisa ser psicólogo, tenho certeza que vocês nunca ouviram falar no Brasil. E para quem está fazendo faculdade, eu sei que vocês nunca ouviram falar os nomes deles dentro da faculdade, então é uma forma de vocês conhecerem outros autores também. Então, enfim, e aqui na live, né? Nós temos live agora, 7h30, e amanhã teremos live meio-dia também. Enfim, qualquer coisa me dá um feedback aí quando acabar tudo, quando você dá uma vasculhada, né? Exatamente, IGTV de segunda a sexta-feira, sábado e domingo eu cortei, que senão eu não consigo mais viver. Então, Thiago, a live de hoje é sobre a felicidade, tá? Inclusive, se alguém quiser escrever isso aí para eu fixar, eu vou ficar agradecido, tá bom? Enfim, vamos nós aqui na felicidade, né? Vamos aqui feliz na vida, na live? Vamos nós, tá? Seguinte, aí quem quiser escrever,
tema felicidade, tá bom? Que aí eu fixo aqui enquanto eu vou falando. Como eu venho fazendo já há algum tempo... Ah, isso aí, Thiago, você já fez, beleza. A Ana também fez. Calma aí, gente. Vou pegar o da Ana aqui, que foi o primeiro que eu apertei. Claro, tá bom. Beleza. Então vamos lá. Como eu costumo fazer, e eu vou falar aqui para justamente quem é novo aqui, quem não é, já sabe como é que eu faço. Eu tento começar falando o que não é alguma coisa, ou pelo menos as formas equivocadas que a Ikesia... e as formas equivocadas que essa má percepção de alguma coisa pode provocar, ok? Então isso é algo importante. Só abrindo um parênteses aí, Kézia, eu tô feliz aí com a tua página, siga em frente aí, começa com esse trabalho aí bacana, tá bem? Enfim, então, isso é algo importante. Então vamos começar aqui com essa questão da felicidade. Só que nós vamos começar falando no primeiro momento do que não seria a felicidade, ou as formas equivocadas dessa mesma felicidade e tudo mais. A live vai ficar salva, Rafael, 24 horas ela fica aqui, ok? 24 horas. Depois eu não sei o que vai acontecer, tá bom? Grande Lucas, tudo bem? Boa noite. Então assim, nós vamos, Marquinho, beleza? Nós vamos necessariamente entrar aqui nessa ideia no primeiro momento do que não é felicidade. Só lembrando, quem quiser fazer pergunta, quadradinho aqui no lado de comentar, joga a pergunta ali no final. A gente não, só eu respondo, né? Mas enfim, é isso. E aí, Valéria? Seguinte, Mili, tudo bem? Boa noite. Vamos nós. Vamos começar com a seguinte questão. Sobre o que não é felicidade, ok? A gente ouve por aí que a felicidade, ela tem que ser... Quando eu falo ouve por aí, vamos pensar em sociedade, ok? A gente ouve na sociedade. E essa sociedade ela vai se espalhando, né? Porque ela tem seus braços, né? Quase infinitos, vamos dizer assim. Através das TVs, das novelas e propagandas e tudo mais. Que você, eu e todos nós temos necessariamente que ser 24 horas por dia feliz. Ok? Então, eu tenho a obrigação de ser feliz 24 horas por dia. Só que nós vamos ter um problema. Porque essa obrigação que é imposta, né, ela é criadora de patologias. Certo? E por que ela é criadora de patologias? Primeiro, não existe ninguém aqui na Terra que seja feliz 24 horas por dia, certo? E isso é algo fundamental da gente ter em mente, ok? Nós não temos aqui alguém... Deixa eu só abaixar meu telefone aqui um pouco. Nós não temos aqui uma felicidade 24 horas por dia. Né? Então ninguém é feliz 24 horas por dia. Só que, Rafael, então resolveu o problema. Não resolveu o problema. Por quê? Porque tem pessoas que acreditam que ela pode ser 24 horas por dia feliz. Certo? E aí, é muito fácil essa definição, essa má definição, essa má movimentação de tentar ser feliz 24 horas por dia, ser criadora de ansiedade, certo? De uma certa forma, alguns casos até de um certo pânico, pode entrar nesse sentido. De uma tristeza, que a gente não podemos generalizar aqui, mas a gente pode chamar aqui de uma certa depressão, certo? Então, a gente está falando aqui de uma má definição. Mas aí, todos nós aqui, que aparentemente somos burros velhos aqui, né? Nós podemos falar, mas Rafael, eu aprendi na vida, apanhando na vida, que não tem como. Né? Não tem como e tudo bem. Porém, nós temos que lembrar como a vida é dinâmica, né? Uma geração vai nascendo, certo? Imagina, se a gente parar para pensar, adolescentes,
sendo criados nessa perspectiva, certo? Porque, por exemplo, todos nós, em algum momento na nossa adolescência, nós fomos apaixonados por alguém, sabe? Tipo, quando a gente tem 14, 15 anos, né? E a gente começou a ter lá o nosso primeiro namoro lá com alguém, certo? E a gente achava que estava namorando o amor da nossa vida, certo? Com o auge dos nossos 14, 15 anos, a gente achava que, olha, achei o amor da minha vida, acabou, é isso aqui mesmo, vou ficar para sempre com ela e tudo mais. E aí a gente recebe uma decepção amorosa, uma coisa não dá certo, por algum motivo. Só que, olá, boa noite, só que quando a gente pensa na nossa época, provavelmente a gente conseguia aprender isso, que, olha, sustenta isso, isso é meio que normal, isso pode acontecer, e você ia passando por aquilo ali. Mas se a gente pensar numa geração que ela foi educada, ou que ela está sendo educada para ser feliz 24 horas por dia, ela vai perder a ferramenta para enfrentar a tristeza. Ela vai perder essa ferramenta. Não é à toa que hoje, o que tem de suicídios hoje? Certo? Um amigo, um tempo atrás, foi trabalhar no Acre, eu acho, ou perto ali, né? E ele falava que como tinha índice de suicídio ali de jovens, né? Então isso mostra, assim, uma juventude que mal formada, com maus conceitos, né? A felicidade não é mal, né? Não é um mal, a felicidade é um bem, lógico que é um bem, todo mundo quer ser feliz. Mas, se a gente dentro dessa definição de felicidade começa... E aí, Silvanine, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Se a gente não consegue colocar com essa felicidade, digamos assim, características realistas dela, isso vai ser um problema. Isso vai ser necessariamente um problema. Isso vai dar errado, né? E não é dar errado como... eu botei o meu pé esquerdo no meu pé direito e agora é só destrocar. Vai dar errado com gente morrendo. É esse o ponto que eu tô falando, entende? Vai dar errado no sentido muito grave da coisa. Então, isso é um problema. Então, muitas das vezes nós temos que saber definir as coisas. E quando eu falo saber definir as coisas, eu não estou falando que você tem que ir necessariamente, em toda conversa, né, citar autores, livros, páginas. Não, não é isso. Mas ter uma boa definição, né, sobre essas questões importantes na vida do homem, e uma definição realista, obviamente, para quê? Para que você consiga ficar inserido na realidade e saber se relacionar com essa questão. Para eu me relacionar com a felicidade de um modo saudável, só tem como se eu ficar na realidade. Simples assim. E nós temos que lembrar o seguinte: assim como a gravidade, né, nos puxa para o chão, vamos dizer assim, né, nós temos que pensar o seguinte, que nós temos quase que uma tendência a flutuar fora do chão. Uma tendência de sair da realidade. Porque nós não fomos bem educados. Nós não fomos educados para ficar na realidade. Ok? Nós não fomos educados. Então é quase como se fosse aquela questão assim... Se eu ficar parado muito tempo... Sabe aquela pessoa que tem aquele... Não vou chamar de vício aqui, mas aquela questão de ficar com o pé batendo assim, né? Quase como se fosse o tempo inteiro mexendo alguma parte do corpo. É quase como se ela não prestar atenção nesse ponto, ela vai se pegar mexendo o pé. Entende? Então, se a gente não prestar muita atenção, principalmente nesse início, que a gente quer a realidade, né? Exatamente, tudo no Alice no País das Maravilhas, exatamente. Se a gente não prestar muito atenção nesse processo que a gente quer ficar inserido na realidade, a gente tem que ter uma vigilância nesse sentido, a gente vai voando, vai embora, e vai se desconectando da realidade. E quando a gente perceber, a gente já está fora. Entende? E aí a gente está se relacionando mal com as coisas. Então é muito importante a gente definir bem as questões. Uma vez eu ouvi uma palestra onde o palestrante falava assim: se você não sabe definir uma coisa, você não sabe do que está falando, né? E isso é muito importante para nós, né? Eu costumo dar o exemplo para quem está aqui
e está fazendo o curso lá do Psicologia Atomista na Prática, né? O exemplo que eu usei lá, pelo menos o que eu lembro, eu usei lá. Pode ser que eu não tenha usado, aí vocês estão vendo o exemplo agora. Muitas das vezes, quando a gente vai no médico, né? Mel, joga na caixinha aqui. No lado de comentar tem uma caixinha, tem um quadradinho com ponto de interrogação. Joga a pergunta ali que no final a gente fala sobre isso. Quando nós vamos no médico, hoje talvez não, mas quando a gente é criança, assim, o médico pergunta o que está acontecendo. A gente fala, doutor, tá doendo aqui, ó. Só que se você chegar pro médico, né, e falar, tá doendo aqui, né, pro médico é muita informação. E quando essa pessoa fala, tá doendo aqui, ela não sabe definir aonde está a dor, certo? Mas alguém vai falar assim, mas ela sabe definir o que é dor. Sim, a dor ela sabe. Ela vai falar, a dor é um incômodo aqui, é físico, é uma coisa que eu não gosto de sentir, mesmo que seja uma definição bem simples, mas é uma definição. Uma dor é um incômodo no meu corpo. Pronto, ok. É uma definição completa, Rafael? Não, mas a gente já consegue compreender. Então, nesse sentido, ela sabe definir o que é a dor, não sabe definir onde está a dor. Logo, o médico vai e fala assim, olha, o teu problema é aqui no pulmão, é aqui, é lá. Pronto, ele define onde é a dor. E aí definiu onde é a dor, né? Falei sobre isso? Então. Quer dizer, eu vou me repetir porque eu não lembro onde eu falei as coisas, então a tendência é que eu vá me repetir. Mas enfim, então, a ideia é que esse médico vai definir onde está a dor, não o que é a dor, onde está a dor, e dentro desta definição, né, aí vai começar um processo de cura, certo? Ou pelo menos uma tentativa, né, de curar. Então isso é algo importante. Então, na relação com, né, você quer que eu repita o que eu acabei de falar? Você ouviu ou não ouviu? Só para quem me pergunta aí. Justi, tudo bem? Boa noite. Mas enfim, vou seguindo em frente. Então assim, onde eu estou querendo dizer aqui? Quando você tem definições ruins ou uma falta de definição de coisas tão importantes para a vida do homem, isso vai ser um problema. Certo? Então assim, Rafael, a felicidade então não pode ser subjetiva? Totalmente subjetiva? Não. E aí, Dani, tudo bem? Totalmente subjetiva, não. Certo? Porque se a felicidade for totalmente subjetiva, ninguém pode parar o homem-bomba, por exemplo, né? Porque ali ele vai alcançar a felicidade que ele tanto espera. Deixa esse cara ser feliz, né? Explodir um prédio, uma igreja, uma praça, sei lá o que ele quer explodir, né? Então a felicidade não tem... É claro que ela vai ter um aspecto subjetivo, ok? É claro que ela vai ter um aspecto subjetivo. Mas se a gente joga tudo pro subjetivo, a gente não precisa nem conversar aqui. Se a gente joga tudo pro subjetivo, não sei o que vocês estão fazendo aqui. Aqui que eu digo Instagram de psicólogos, etc. Não tem pra quê. Certo? Então, isso é algo importante da gente ter em mente. Então, se a gente, de novo, mais definições e definições ou falta de definição, né? Quando você fala subjetivo aqui, você não dá uma definição, você abre isso, né? Cada um tem a sua felicidade, vamos dizer assim. Né? Só que se essa definição de felicidade fica subjetiva, vai ter conflito de novo. Vai vir mais ou menos o caos de novo, entra ali no meio do mundo real, né? Então nós temos que entender mais ou menos um processo mais organizado dela, certo? Então, beleza. Vamos atacar aqui, então, o primeiro ponto, que seria essa felicidade 24 horas por dia, certo? Como eu falei, ninguém, absolutamente ninguém, vai ser feliz 24 horas por dia. Por quê? Porque é impossível, aqui, na Terra, você ser feliz 24 horas. Porque não existe aqui, na Terra, felicidade perfeita. Ok? E eu vou te dar um exemplo. Não preciso te dar um exemplo ainda não. Vou te explicar por quê. Para existir uma felicidade perfeita aqui, teríamos que ter uma sanidade perfeita. Não temos uma sanidade perfeita. Certo? Por exemplo, se você pegar uma gripe, né?
Uma gripe que não precisa ser uma pneumonia, uma gripe, né? Isso já vai atrapalhar você psicologicamente. Mais impaciência, mais preguiça, entende? Entende qual é o processo? Isso a gente está falando de uma simples gripe, nada mais do que isso, né? Outro ponto que também teríamos que ter aqui, para termos uma felicidade perfeita aqui na Terra, seria uma sociedade perfeita. Eu não preciso explicar isso aqui, né? Não temos uma sociedade perfeita mesmo, né? Então, não vai ter uma felicidade perfeita aqui. Porque aqui há necessariamente a imperfeição. Ah, Rafael, mas eu acredito fielmente que há a felicidade perfeita aqui. Eu acredito nela e nada vai tirar isso do meu pensamento. Ok, eu não preciso tirar isso do seu pensamento. Quem vai tirar isso do seu pensamento vai ser a realidade. Porque você vai perder um ente querido, né? Alguma tristeza vai necessariamente acontecer na sua vida e você vai ver que essa felicidade ela é imperfeita, ok? Então, a felicidade vai ser aqui entendida como uma epifania eventual. O que quer dizer isso, Rafael? O que quer dizer que ela é uma epifania eventual? Significa o seguinte, que ela vai fazer isso em nós, ok? Ela não vai ficar parada em nós, ela vai passar por nós. Não é à toa que em alguns momentos dos meus atendimentos, né, eu perguntava para o meu paciente assim, né, ô Iago, vou mandar um abraço pro Brasil, que é melhor, entendeu? Porque aí já manda um abraço para todo mundo, pode ser assim? Eu acho que tá todo mundo aqui no Brasil, já abraça todo mundo, você fica todo mundo abraçado, pode ser? Enfim, um abraço para você, para o Brasil e para a Xuxa também, que é importante. Enfim, não é à toa que quando eu perguntava para alguns pacientes lá no meu início de trabalho, se ele já teve felicidade plena, né? Se já sentiu felicidade plena na vida deles. E aí o paciente falava assim, eu tive um momento, tive dois. Eles ficavam meio que presos entre um momento, dois ou nenhum, né? E vocês gostam da Xuxa, né, cara? A Xuxa sempre faz sucesso quando eu falo aqui na live. Mas, enfim. Mas o ponto é, teve um ou dois momentos. Ponto. Aí eu atendi uma pessoa que ela teve 4 momentos. Aí eu perguntei pra ela, tá, e aí? Xuxa não, né? Mas Xuxa é só pra gente marcar a nossa idade aqui, entendeu? Pra falar que a gente já é mais velho, entendeu? Então, porque ninguém sabe quem é Xuxa hoje. Quem tem 18 anos sabe pouco quem é Xuxa. Mas enfim. E aí ela falou que ela teve 4 momentos, né? Eu perguntei, caramba, né? Que momento foi esse? O que aconteceu, né? Foi o nascimento do meu primeiro, do meu segundo, do meu terceiro e do meu 4º filho. E aí eu falei, poxa, beleza, né? Nascimento dos 4 filhos, pô, obviamente, é um momento de felicidade. E aí, eu não vou entrar aqui no mérito da Xuxa agora, hein? Vou ignorar vocês falando da Xuxa aí, né? Mas tudo bem. E principalmente vocês falando que vocês não conhecem a Xuxa, isso é melhor ainda, né? Mas tudo bem. E aí ela falou que o momento de felicidade plena, ela teve 4, foi o nascimento dos 4 filhos dela. Do 4 filhos dela. E aí eu perguntei qual momento, né, desse nascimento era o momento da felicidade plena. E aí ela falou, quando colocam os meus filhos nos meus braços. Então ali eu sinto a felicidade plena. Falei, pô, bacana. Mas quantos segundos duram esse momento? Rafael, só que não, exatamente. Só que não, ainda bem que não, né? Na verdade, tipo, né? A pedagogia da Xuxa é o seguinte, faz o contrário que ela tá falando. Tudo que ela falou faz o contrário que é melhor, entende? É mais ou menos isso. Mas, enfim, aí eu perguntei pra ela, quantos segundos durou esse momento? Né? De que ela diz que a felicidade plena é quando coloca o filho dela que acabou de nascer nos braços dela. Ela falou, Rafael, 30 segundos no máximo, né? Ela até brincou assim, é o momento ali só pra eu... só pra eu tirar foto, né? Ela falou assim, né? E aí, beleza. Então ela teve 30 segundos, né, com cada filho, ela tem 4 filhos, então ela não teve mais de 2 minutos de felicidade plena, certo? Intervalado entre os nascimentos de um
de cada um, porque ela não teve quadrigêmeos, ela teve o primeiro filho, depois ela teve o segundo, tal, e teve um intervalo ali, e o mais novo tinha 10 anos. Então isso quer dizer que a felicidade plena que ela falou que ela sentiu a última vez foi há 10 anos atrás. Rafael, mas por que você está falando isso? Para que ela tenha o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo? Não, não é esse o mérito. Inclusive ela nasceu o quinto, que eu lembre. O quinto filho dela nasceu faz pouco tempo. Mas não é para que ela tenha necessariamente o quinto, o sexto. Não é esse o ponto. É para justamente a pessoa entender que essa felicidade ela vai passar. Porque, e ela tem que passar. Imagina se essa, aqui pelo menos, né, ela vai passar necessariamente. Imagina se ela fica naquela eterna nostalgia, né, de olhar pro filho dela que tá lá barbado, com 30 anos. Vem cá, meu filho, vem cá nos meus braços para eu sentir aquela felicidade de quando você nasceu. Não. Aquela experiência, ela fica lá. Entende? Ela fica lá. Né? E é bom que fique lá, inclusive. Né? Porque a vida vai acontecendo. Seu filho não quer ser tratado mais como um bebê. Ou melhor dizendo, tomara que ele não queira ficar sendo tratado como bebê, obviamente, né? Então, essa felicidade, ela vai necessariamente passar. Necessariamente passar. Então, isso é algo importante. Então, é como se ela veio, passou. Ela veio, passou. Certo? Então nós temos um processo aqui que a gente já vai contra essa ideia patológica de que eu tenho que ser feliz 24 horas por dia. Esse é um primeiro ponto muito importante para nós. Eliminar essa questão. Ninguém é 24 horas por dia. Se você acreditar que você tem que ser feliz 24 horas por dia, vai acontecer alguns problemas. Você, quando tiver um minutinho de não felicidade, você vai procurar um psiquiatra, um psicólogo, um guru, um cartomante, enfim, você vai procurar qualquer coisa, porque você não pode, né, não ser feliz um minuto. Né? E, segundo, que vai criar um egoísmo. Porque vai criar um egoísmo no sentido, eu só faço então o que eu quero. E o que eu quero é só o que me dá prazer / felicidade. Então, como é que aquilo ali vai me dar um trabalho, ali vai me dar uma canseira, não vou ficar muito feliz? Não quero. Não me importa. Né? Não me importa. E aí vai gerando um ser humano bem medíocre, né? Então isso é um problema que tem que ser evitado. Esquece essa ideia de felicidade 24 horas por dia. E se alguém acreditar aí dentro das suas amizades, manda minha live pra ele aí até amanhã, pra ele assistir e tudo mais. Então beleza. Nós vamos atacar o primeiro ponto. Felicidade 24 horas por dia. Certo? Não. Aqui é uma epifania eventual. Ela vem e vai. Ela vem e vai. Certo? Porque é impossível uma felicidade perfeita aqui. Porque o próprio corpo adoece. Ok? Não tem. É como por exemplo, se mulheres aqui, né? Se vocês ganharem um buquê de rosa, vocês vão adorar, provavelmente. Certo? Aí você vai pegar aquele buquê de rosas vermelhas maravilhosos, maravilhoso. Vai botar num jarro, vai botar na sua sala, vai botar no teu quarto, vai botar onde for. Vai passar alguns dias, o que vai acontecer com esse buquê? Vai morrer. Certo? Vai morrer. Então, esse buquê não é perfeito, porque ele não fica vivo, né? Vamos dizer assim, e bonito, as pétalas vão caindo e tal. Só que, né, para os homens aqui, né? Então você renova isso, né? Você compra outro, né? Vai comprando outro, né? Isso é importante. Né? E que vai, de novo, aí vem de novo a felicidade de ganhar o buquê. Aí vai embora de novo de uma certa forma, certo? E essa dinâmica vai acontecendo. Esse exemplo do buquê é só pra gente entender nesse sentido. Então, beleza. Então, 24 horas não tem felicidade. É uma epifania eventual, né? A importância de entender e definir. Então, vamos nós. Felicidade, então, seria aqui a posse, né? Isso é antirromântico, mas é real, né? Pois é. Então, mas é por isso que os homens têm que ficar sempre dando. Esse é o processo, né? Inclusive isso é bom para treinar o homem, né? Porque se você desse um buquê ele vivesse para sempre, aí já era. O cara ia dar um lá no início, nunca mais ia te dar. E falar, olha, isso aí tá bonitão, por que você precisa de outro? Né? Então isso é algo importante. Né? Dê os dois, né? Dê flor e comida, né? Isso é melhor. Então, beleza. Então nós temos que definir aqui a felicidade dentro de um processo mais realista, ok? Então, dentro de um processo mais realista, quando a gente vai falar da felicidade, né? Então tem que
Exatamente, vai renovando as epifanias. Então tem que dar. Então na ordem tem que ser flores, comida e depois uma bicicleta para a pessoa correr, é mais ou menos isso, né? Que aí você já vai, todas as pontas assim você vai atacando, né? Mas enfim. É... A Xuxa está sempre aí, né? A Xuxa está sempre presente. Mas enfim. Olha aí, ó. Temos aqui uma crítica ali que nunca recebeu. A Leidiane nunca recebeu flores. Né? Não sei quem. Você tem namorado, Leidiane? Se você estiver aqui, você já está passando um baita de um recado para ele aí. Né? E se não tem, quem estiver aqui já sabe que. Né? Enfim. Ah, é maneiro dar uma para plantar, né? Seria interessante, inclusive. Dar um vaso com uma roseira gigante, né? Mas enfim, gente, vamos voltar aqui. Né? Exatamente, vamos voltar aqui, vamos voltar. Então, assim. Voltando, nós temos que aqui definir esse processo mais realista da felicidade. Né? Então, dentro desse processo mais realista da felicidade, a felicidade seria a posse habitual de um bem querido. Eu quero algo, tenho, eu logo sou feliz. Mas, Rafael, é só isso a definição? Não. Por que não? Porque se a definição fosse só a posse habitual de um bem querido, qual é o critério para eu querer algo? E qual é o critério para eu conseguir aquilo que eu quero? Então, se a posse habitual de um bem querido é a felicidade, então eu vou subir e vou pisotear qualquer pessoa que estiver me impedindo. Né? Então, nossa, aí, Lidiane, a gente vai ter que fazer uma live sobre terapia de casal aqui. Aí já é um processo mais delicado. Já é um processo mais delicado. Ele tá me seguindo já? Ele tem que me seguir. E aí, pra coisa melhorar um pouco, pra ele, né, não sei o que ele tá pensando na vida. Mas tudo bem. Então, como eu falei, se a definição for só a posse habitual de um bem querido, isso vai ser um problema. Porque eu vou quebrar esse aspecto moral, entende? Então não interessa. Quem estiver na minha frente, seja meu pai, minha mãe, meu cachorro, minha avó, meu filho, eu vou passar por cima deles, nada vai me impedir. Certo? Nada vai me impedir. E aí, isso já, a própria frase, também é uma opção. Também é uma opção, Valéria. Também é uma opção. Então, o importante aqui é que essa definição tem que ser mais completa. Ok? Necessariamente mais completa. Então, não pode ser somente a posse habitual de um bem querido. Inclusive, só lembrando aqui, vai ter em breve, não sei quando, uma live sobre os homens. Ok? Ok? Eu entendo que cada pessoa tem uma linguagem do amor. Mas vai não ganhar nenhum presente para você ver. Né? Ele pode, eu entendo, não ganhar rosas, tá tudo bem. Ah, ele não gosta de me dar flores, tá tudo certo, eu acho tudo bem. Mas não ganhar nada, aí realmente existe uma questão meio problemática aí, né? Nem no aniversário, enfim. É importante ter o mínimo ali, né? Mas enfim, certo. Então vamos voltar à definição aqui da felicidade. Posse habitual de um bem querido sozinho não é o processo. Isso também é importante. Eu preciso dar uma pausa aqui, porque esse papo aqui do presente me chamou a atenção. Isso é algo importante, né? Porque a gente tem que pensar que na relação, aquela pessoa está ali para fazer o outro feliz. Certo? Então, seria lindo se ele fizesse o esforço de dar rosas para ela, se ela gosta. Ele não está dando presente para ele, pô. Ele está dando presente para ela. Entende? Então, isso é algo importante. Porque senão ele tá sendo egoísta, pô. Eu não tô dando porque eu não gosto. Estranho. Então ele tá namorando com ele mesmo, é isso? Ele não tá namorando com ele. Entende? Ele não tá namorando com ele. Mas enfim, vamos voltar aqui. Qualquer dia eu vou fazer uma live com tema livre. Se vou abrir a live aqui, vocês ficam falando de qualquer coisa, a gente vai conversando. Se vocês quiserem isso, tá? Eu faço isso, não tem problema. Mas, voltando. Felicidade, então, quando a gente fala aqui da importância de entender e defini-la, seria a posse habitual de um bem querido. Só que essa definição sozinha vai dar problema, porque eu vou passar por cima de uma ordem, ok? Então, isso é um ponto importante. Então, vamos pegar a definição maior aqui, ok? Que a definição é a posse habitual de um bem querido dentro de uma reta
ordem, posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem. Por quê? Se há uma ordem natural nas coisas, há de haver, então, uma ordem natural no querer as coisas. Certo? Então, se há uma ordem natural nas coisas, há de haver, então, uma ordem natural no querer as coisas. Logo, se eu quero um bem fora da reta ordem, eu crio um vetor de desordem. Vou dar um exemplo. Rafael, eu quero ser feliz. E aquela pessoa lá é a pessoa da minha felicidade. Então, não me importa, eu vou fazer tudo possível para ficar com essa pessoa. Isso quer dizer, a posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem, porque se há uma ordem natural nas coisas, há de haver uma ordem no querer as coisas, ok? Então vamos lá, o cara fala assim, não, minha felicidade é aquela mulher ali. Eu tenho que ficar com ela. Só que essa mulher não quer ficar com ele. E aí? Então ele vai obrigá-la a ficar com ele? Não, porque aí vai ser um vetor de desordem. Ele querer uma pessoa não é o mal, né? Todo mundo, não, eu quero namorar. Isso não é o mal em si mesmo, é o bem. Mas fora da reta ordem, não posso obrigar ninguém a namorar comigo, certo? Então vira um vetor de desordem, ok? Então, de novo, a felicidade vai estar necessariamente inserida dentro de uma reta ordem, certo? Isso. Todos nós queremos necessariamente a felicidade. Isso aqui na psicologia tomista, não tem como não querer a felicidade, ok? Não tem como não querer a felicidade. Todo homem quer ser feliz. Deseja ser feliz e não consegue não desejar, ok? Então, isso é algo importante, tá? Ah, mas quando a pessoa faz um mal a ela mesma, né? Então ela faz um mal a ela mesma dentro de uma perspectiva, por exemplo, um suicida pode... exatamente, então vira Felícia, tá entregando a idade, hein, Kézia? Felícia é tipo Xuxa aí, hein? Se prepara aí, que o pessoal vai te atacar aqui. Mas, então, nós temos que entender essa questão. A felicidade, então, é a posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem, porque há uma ordem natural nas coisas, logo, há de haver uma ordem natural também no querer as coisas. Se eu quero um bem fora da reta ordem, eu crio um vetor de desordem. Ok? Eu crio um vetor de desordem. E isso, para mim, é um dos maiores males aqui que a gente enfrenta atualmente. Que é exatamente essa ideia de que eu quero algo, só que eu acho que as pessoas acabam fugindo de uma reta ordem para tentar adquirir aquilo. E aí não vai conseguir. Por exemplo, eu atendi numa paróquiazinha, muitos anos atrás, 3 anos atrás, atendia lá voluntariamente. E assim, para pessoas muito simples e tudo mais, de, sabe, não ter dinheiro para pegar o ônibus, para ir para a paróquia lá fazer o atendimento, e aí iam andando, e aí o chinelo arrebentava no meio do caminho e tal. E eu perguntava para eles exatamente isso, né? Dessa questão da felicidade e tudo mais, e eles sabiam dessa questão, eles entendiam essa questão. Por exemplo, para uma criança de 8 anos, felicidade para ele é comer fandangos vermelhos todo dia, pô. Certo? Ele quer comer fandango. Para ele ia comer fandangos todo dia. Pega o vermelho, mistura com o amarelo, pega os cheetos bolinha, mistura com os cheetos tal. Felicidade para ele pode estar envolvida nessa questão. Mas, fora da reta ordem, se ele comer todo dia, o que vai acontecer com ele na outra semana? Esse garoto não vai conseguir levantar a cabeça da cama. Ele não vai ter força absolutamente para nada. Então, o vetor de desordem. Né? Ah, eu quero um dinheiro para pagar tal coisa. É um bem, né? Então eu vou assaltar um banco, já que é um bem, o dinheiro não é um mal em si mesmo. Eu vou, e aí Lucimara, tudo bem? Eu vou assaltar um banco, né? Mas não dá, porque a justiça vale mais do que o dinheiro. Logo, se eu ferir a justiça, né, por conta do dinheiro, eu estou invertendo a ordem. Então isso vai dar um vetor de desordem. A pessoa pode morrer, porque vai ter que confrontar-se com a polícia. Pode ser preso, enfim. Então essa ideia de felicidade, junto com essa ideia de algum bem, né, eles precisam estar inseridos necessariamente dentro
de uma reta ordem para acontecer. Então, uma visão realista da felicidade é o caminho que nós precisamos para que a gente consiga viver o nosso dia a dia. Porque como a gente entende que tem uma felicidade aqui na Terra, que ela é imperfeita, isso vai nos dar liberdade, inclusive. Porque se eu consigo viver entendendo que não existe uma felicidade perfeita aqui, que a tristeza, a dor faz parte da vida, que somos imperfeitos, aqui não é um estímulo à imperfeição, não é isso, mas é uma realidade. O aperfeiçoamento, ele é constante, ele tem uma dinâmica necessariamente constante, mas nós temos que entender que nós somos imperfeitos. Então isso vai nos dando uma liberdade e uma melhor relação comigo mesmo, com o mundo e com as outras pessoas. Porque, de novo, eu estou inserido na realidade e eu preciso ficar inserido na realidade necessariamente. Ok? Então vamos lá. Epifania eventual. A felicidade não vai parar em nós aqui, na Terra. Acreditar nisso é desenvolver, digamos assim, é plantar em si mesmo as sementes de desordens. Ok? As sementes de desordem. Por quê? Quando uma pessoa quer ser feliz 24 horas por dia e ela não consegue, ela, no primeiro momento, ela não senta para chorar. Onde que ela vai? Ela vai procurar prazeres. Porque ela não pode sentir essa não felicidade. Então, quando ela não está muito feliz, ou quando ela está percebendo que ela não vai ficar tão feliz, então, como é? Me dá a injeção na veia aqui, porque eu preciso colocar essa substância dentro de mim. Então, ela vai ser escravo. Ó a escravidão que ela vai ter. Entende? De novo, uma má concepção, uma concepção não realista de alguns desses conceitos fundamentais, aqui a gente está falando de felicidade, só vai gerar aprisionamento da pessoa. E a cela dessa pessoa vai ser ela mesma, ok? Ela vai ser a própria cela, ela vai ser o próprio carrasco, ela vai ser tudo de ruim dentro da vida dela nesse sentido. Então, isso é algo muito importante da gente ter em mente. Então, se eu quero felicidade 24 horas por dia e eu começo a perceber que essa felicidade não está muito aparecendo, eu vou necessariamente me jogar para uma vida necessariamente de prazer, que vai estar misturado ali, necessariamente, essa ideia de prazer. Quando eu falo prazer, eu estou falando de algo carnal mesmo, ok? Prazer misturado necessariamente com felicidade. Então, eu tenho que comer muito, eu tenho que me desregrar sexualmente falando, eu tenho que sempre cair dentro dessa esfera. E isso foge, não vou entrar aqui no mérito do amor, aqui não é o caso hoje, mas isso foge de uma reta concepção do próprio amor, daquela ideia de eu ser feliz fazendo o outro feliz. Isso foge à ideia de uma boa maternidade, de uma boa paternidade, onde eu quero fazer feliz aquele outro. A própria ideia de você ser filho, teu pai ou tua mãe ser uma pessoa mais velha que precisa de ajuda, isso também vai ser atrapalhado. Por quê? Porque isso tudo envolve sacrifício, meus amigos. Então, assim, para a gente entender amor e felicidade aqui, envolve necessariamente sacrifício. Entende? O amor é muito claro, né? A gente entender essa ideia do sacrifício dentro do amor. Mas a felicidade também. Porque se a gente tem essa tendência de sair da realidade, sacrificar-se aqui é muito olhar a felicidade do outro e ficar feliz. E isso passa numa perspectiva muito boa, que é a ideia lá que eu sempre falo, ou busco falar algumas vezes, da psicologia da mortificação. Onde nós precisamos fazer isso, porque eu não sou o centro da felicidade. E toda felicidade não deve desaguar em mim. Eu tenho também que ver o outro ser feliz. Isso. E ver o outro ser feliz tem muitas das vezes eu ser o autor dessa felicidade. Certo? Porque senão eu tenho que ser sempre o autor da felicidade do outro. Também não é esse o ponto. Então essa felicidade mostra uma relação mais humilde com a própria realidade. Entende? Então isso é algo importante da gente ter em mente. Mãe, tudo bem? Minha mãe chegou atrasada hoje. Que mãe é essa que ela é? Tipo, chegando atrasada na minha live. Olha, não pode ser assim. Nunca mais vou falar com você. Eu tô brincando, hein? Tô brincando, pode ser que tem gente que acredite nisso. Então, isso é algo importante da gente ter em mente. As relações passam necessariamente por uma relação saudável com a felicidade, além de uma relação saudável com o amor e, obviamente, de uma relação saudável com a realidade.
ok? Então isso é algo importante. Pois é, ela está contribuindo para o meu 1 minuto de tristeza aqui. O que eu vou fazer com esse 1 minuto de tristeza agora? Aí ferrou, né? Enfim, então é isso. Temos que ser contra uma felicidade 24 horas por dia, porque ela não existe, mas a propaganda dela é necessariamente sedutora, tá? Então nós temos que entender essa dinâmica da melhor forma possível, ok? E entender que a felicidade é a posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem, ok? Então isso é algo fundamental da gente ter em mente, tá bem? Enfim, chega, né? Chega de felicidade um pouco aqui. Vamos para as perguntas para eu conseguir responder todo mundo. Vamos lá. Vamos começar aqui com a pergunta da Mel. Por que agimos fugindo da realidade? Vamos lá. Eu vou falar alguns pontos aqui, não necessariamente nessa ordem. Fomos mal educados. Os nossos pais nos educaram mal, mas tem que lembrar que os nossos pais também foram mal educados, certo? E essa má educação que vai passando de pai para filho e tudo mais, nasce também de uma sociedade que parou de ser uma sociedade educadora para ser uma sociedade que vai deseducar as pessoas, certo? Então isso é algo também importante. E porque a gente acha que a gente é cachorro. Rafael, como assim a gente acha que é cachorro? A gente acha, eu falei cachorro, mas a gente pode achar qualquer animal. Mas por que você está falando isso? Porque o animal, ele vai fugir das dores necessariamente, né? A gente tem a capacidade de enfrentar essa dor porque a gente vai dar um sentido para ela. Só que a gente costuma ser necessariamente um animalzinho. Então, a gente fica ali, não quero dor, não quero dor, não quero dor, não quero dor. E aí, a gente não consegue se relacionar bem com a realidade necessariamente, né? Então isso é algo importante da gente ter em mente, porque isso é algo que vai libertar a gente, ok? Certo? Só eu estou respondendo aqui, se não ficar completa, se tiver outra dúvida, é só falar, tá bom? Só um comentário aqui, né? Com 22 anos, estava deprimindo por causa de um luto e uma psicóloga me salvou, mostrando que não existia pessoa no mundo tão feliz e com a vida tão perfeita quanto eu gostaria de estar. Exatamente. Parabéns para essa psicóloga, porque te colocou na realidade. E isso, eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas a profissão de psicologia ela é muito séria, porque psicólogo salva e mata, ok? Só para lembrar, isso é um ponto importante. Então, quando vocês forem escolher um psicólogo, por favor, né? É importante ver essa questão. A parte voltou aqui, né? Então, talvez na busca insana pela felicidade integral, deixamos de captar os momentos de felicidade real. Obviamente. Porque vai lembrar o seguinte, essa busca insana, se parar para pensar, não é por qualquer felicidade. É uma felicidade que ela é objetal, entende? Essa felicidade só vai me dar ali se eu tiver o carro X. E aí eu vou perdendo o crescimento dos filhos, eu vou perdendo, enfim, a evolução das pessoas em volta, o crescimento, as surpresas, as alegrias, porque eu não tenho aquilo ali. Entende? Porque eu não tenho aquilo ali. Então, por isso que eu falei, até fechei o caderno, né? Uma má definição, ou a falta de definição, vai gerar, nesses temas assim, né? Vai gerar patologias. Uma pessoa dessa aí, quando perceber que ela perdeu 10 anos na vida dela, porque ela achava que a felicidade ali estava em ela ter as coisas, né? Não vai voltar. O tempo não vai voltar. E aí vai aos senhores psicólogos aqui, vocês vão atender essas pessoas, né? Então, visão realista da felicidade é algo absolutamente fundamental, ok? Deixa eu ver uma outra pergunta aqui. Ok, vamos lá. Tem uma sobrinha de 37 anos que culpa os tios por todas as mazelas dela. Como ajudar? Olha, o ideal aí seria ela procurar um psicólogo, né? O ideal seria isso. Porque é muito fácil. É muito fácil a gente jogar toda a culpa no outro. Mesmo que o outro tenha errado de fato, né? Ah, mas lá nos 10 anos a minha mãe e meu pai deixou de fazer algo. Ok, às vezes ele errou mesmo. Justamente porque ele não é perfeito. Entende? Então, assim, isso é algo importante, porque senão a gente vai usar isso de bengala.
Entende? Se o passado é suficiente, acabou a vida dela. Ela não tem mais o que fazer na vida. Os pais fizeram ali, no X, né? Os X fizeram aquilo lá e acabou. Ela não é mais ninguém na vida. Entende? Ela é mais baixa que qualquer animal. Porque ela não tem mais o que fazer. A vida dela já foi definida. E nem um cachorro tem a vida definida. Até o próprio cachorro tem uma incerteza. Você pega um vira-lata na rua e não sabe se ele vai comer. Assim, claro que ele não pensa muito nisso. Mas assim, mas a gente sabe que a gente não tem a certeza que ele vai comer. A gente não tem certeza que ele vai viver. Mas se essa pessoa tá ali, já colocou a culpa de todas as mazelas dela no tio, acabou, ela encerrou a vida dela. Né? O ideal para mim seria uma terapia. Por quê? Porque sai desse campo muito íntimo, entendeu? Não sei até que ponto você é íntima dela e isso pode atrapalhar um pouco essa situação, tá? Porque geralmente quando coloca muita culpa nos outros ali, pode ter uma certa soberba ali, entende? É isso mesmo, ninguém vai me corrigir, eu tô certa e acabou, e isso pode ser um certo problema. Vamos lá. Ser um psicólogo diferente está intimamente ligado a ser uma pessoa de personalidade forte. Gente, o que é personalidade forte aqui? Para mim, personalidade forte é uma personalidade que está inserida na realidade. Certo? É esse o ponto. Porque se a gente pensar hoje, enfim, começou a aparecer um monte de perguntas sobre os temperamentos, né? Porque personalidade forte não é o colérico ou o sanguíneo. Personalidade forte é qualquer um dos quatro. Entende? Desde que eles estejam inseridos na realidade. Simples assim. Entende? Então, esse é um ponto principal. E por isso que essa questão da personalidade vai ser importante antes até da própria teoria, de uma certa forma. Porque se eu estiver fora da realidade, eu posso pegar a melhor teoria de todos na psicologia. Eu vou continuar fora da realidade. Entende? Então isso é algo importante aí da gente ter em mente para que as coisas se organizem de uma forma melhor. Tá? O psicólogo tem que trabalhar ele como pessoa, com certeza, senão a coisa não anda. Enfim, eu estou respondendo. Se não tiver a resposta certa aí, se você não ficou convencido, enfim, quer que eu fale mais um pouco, por favor. Enquanto o Instagram me deixa fazer live aqui, que o tempo está acabando, né? Então, ela tem muita mágoa. Professor é muita coisa, não chamo de professor não, isso aí é muita coisa pra mim, tá? Isso é muito, 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 muito. O Psique falou isso, vive um teatro aqui no Insta, então, enfim, não sei, entende? Não sei, então é algo que aí cada um responde por si, entende? Eu sei que a gente pode falar uma coisa e viver outra, né? Ok. Não que a gente pode no sentido de deveria, mas falando que isso pode acontecer. Mas a gente tem que torcer para essas pessoas enxergarem ali a realidade e lutar aí para sair dessa ideia do teatro também. Isso, inclusive eu dou a dica aqui para quem é psicólogo e tudo mais. O que eu sempre falo para fazer aqui é que vocês conservem a personalidade de vocês e não se corrompa, entende? Não se corrompa, né? Não importa a moda que esteja aparecendo, não se corrompa, continua sendo vocês aqui, né? Mesmo que, obviamente, tem a questão do marketing, que é saudável, obviamente o psicólogo precisa ganhar dinheiro, precisa sobreviver, né? Mas não se corromper é algo fundamental para você preservar a tua personalidade dentro aí da realidade, dentro do seu trabalho e tudo mais. Mas, obviamente, vai ter uma galera que vai viver dessa forma meio teatral mesmo, e aí, enfim, eu não tenho muito o que fazer com essas pessoas que vivem assim, porque eu espero que elas acordem, caso elas precisam acordar, ok? Enfim, ela tem muita mágoa essa que foi passada pela mãe dela, pois ela nunca quis conviver com os tios, é isso? A pergunta não foi até o final? Calma aí. Ah, tá. Ela nunca quis conviver com os tios, aí ela acabou indo ficar lá, é isso, né? Então, assim, Não, quando pega ranço é um problema. Né? Então, isso é um processo importante. É claro que a gente tem referências, ok? É claro que nós vamos ter aí referências profissionais, obviamente. Eu tenho as minhas e tudo mais. Ok, tudo bem. Mas, junto com essas referências, nós temos a nossa personalidade. Entende? Então, é esse o ponto. Eu vou fazendo as coisas dentro do que aquilo ali completa a minha personalidade. É isso que eu tento fazer. A minha página é isso. Então, por isso que eu fico fazendo lá as minhas imagens lá, que vocês de vez em quando
falam que são imagens bonitas, então isso é de propósito. Eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso. Então, isso é a minha personalidade sendo inserida dentro do meu trabalho. Então, se eu fosse mecânico, eu provavelmente iria fazer a mesma coisa, só que dentro desse contexto, entendeu? Então, é esse o ponto. Mas, enfim, se prejudicou você, enfim, lamento muito, né? Mas vamos em frente, desiste não. Quer dizer, da pessoa, de repente, já desistiu, mas enfim. Então, mas é o que eu tava falando aqui da Fabiola aqui, né? Ela tem mágoa porque que foi passada pela mãe dela, tal. Então, isso é um assunto muito importante de terapia, inclusive, entende? É muito importante, porque ela tem que se livrar. Porque aí a pessoa vai travando a vida, entende? E aí, isso é importante, tá? Vamos lá. Momentos felizes. Viver eles com presença. Ser feliz, é isso? Então, vamos lá. Se a felicidade aqui é a posse habitual de um bem querido dentro de uma reta ordem, então eu vou escolhendo as coisas dentro de uma reta ordem, então eu tenho que estar presente dentro da realidade, porque só dessa forma que eu vou conseguir necessariamente escolher. Porque se eu não estiver dentro da realidade, eu vou ficar lá com a minha amiga Alice, né? E escolhendo tudo mais ou menos na minha viagem. E aí não existe felicidade aí. É só uma ilusão de felicidade. É aquela felicidade que ela vai ser quase... Ela vai ser uma felicidade teatral, entende? Ela vai ser uma felicidade de foto de Instagram. Inclusive vou fazer uma live em breve. Pode ser até que seja na segunda que vem. Vou fazer uma live sobre as redes sociais, né? Bem legal, bem legal. Mas enfim, então assim, ela vai ser uma felicidade, entre aspas, de vaidade, entende? Onde ela vai querer que as pessoas vejam quanto ela está feliz, entende? Mas vai ser aquela pessoa que, no silêncio, né, como diz o Caetano Veloso, às vezes no silêncio da noite, né? Mas não vai ficar pensando em duas pessoas, ela vai ficar triste, porque no final das contas ela não é feliz, entende? Ela não é necessariamente feliz. Então isso é um problema. Só que, olha como é que o problema é maior, que essas pessoas que simulam uma felicidade deixam as outras pessoas tristes, porque as outras pessoas queriam ser tão felizes quanto essa pessoa que está mostrando no Instagram. Olha que coisa. O Fantástico... Tá, você mais uma vez, Fantástico Mundo de Bob está entregando a idade de novo. Inclusive eu adoro a entrada da música do Fantástico Mundo de Bob, inclusive. Para quem não lembra, vai no YouTube e tem lá. Então, essa felicidade precisa necessariamente da presença. Presença na realidade, no presente. Não estou só no presente, não é uma vida que funciona só no presente, mas eu estou no presente e preciso estar presente no presente. Isso é algo importante. Eu também gostava muito. Deixa eu ver se tem outra aqui. Eu não sei se vou ter tempo para responder o resto da anos 80. Tipo, eu acho que a inveja é do bem que ela apresenta e muitas das vezes também é da pessoa. Eu queria ser essa pessoa aqui também, entende? Então vai nos dois. Não é sempre nos dois, mas tem nos dois também. Né? Na psicologia tomista, como se dá o autoconhecimento? Na realidade. Na realidade que esse autoconhecimento vai acontecer na medida que a gente vai conhecendo as nossas más inclinações, as nossas paixões desordenadas e descobrindo qual é necessariamente as virtudes que eu preciso trabalhar e tudo mais, entende? Então, isso é algo fundamental da gente ter em mente, tá? Vai acabar meu tempo, tá, gente? Vai dar 1 minuto. Falta 1 minuto, inclusive, aqui. Enfim, em relação à bibliografia que perguntaram aqui, né? A bibliografia, basicamente, falando aqui de psicologia, é o professor Echevarria, sabe? Que ele é o principal autor aqui da psicologia e tudo mais. Basicamente é a biografia dele. Mas a gente pode ir andando aí em outros autores, sabe? O Chesterton é um cara bacana, o C.S. Lewis e tudo mais, né? Mas é meio que uma mistura, entende? De uma certa forma. Mas enfim, também, a bibliografia do curso eu não vou falar, obviamente que não. Então, enfim, é isso, vamos em frente, a nossa live está acabando, falta 15 segundos. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui, a gente segue em frente, tá? Qualquer coisa, obviamente, vocês falem comigo. Amanhã estamos de volta, 12h, ok? Enfim,
É isso, meus amigos. Tchau, tchau. Obrigado pela presença.